Uma criança altamente talentosa afirma que cientistas do CERN abriram um portal para outra dimensão em 2022, e desde então, estamos em uma linha do tempo diferente. Poucas pessoas, exceto alguns gênios como Laugrin, parecem ter percebido. Os testes no Grande Colisor de Hadrons estão realmente destruindo nossa realidade, e os cientistas estão convocando um desastre de proporções enormes com seus experimentos. Nos acompanhe nesta jornada pela ciência, que ultrapassa fronteiras em direção a uma nova visão de nossa realidade. Já vai deixando o seu like e se inscreva no canal, que o vídeo só está começando. Bem-vindos ao Área Arquivada. Um portal dimensional foi aberto em 7 de julho de 2022, às 5h18. Uma descoberta chocante foi feita. Uma rachadura misteriosa apareceu no campo magnético da Terra. A rachadura surgiu do nada e permaneceu aberta por 14 horas, permitindo que ventos solares fluíssem para o campo magnético da Terra, causando fortes perturbações geomagnéticas, e possivelmente muito mais. Como essa rachadura apareceu repentinamente? O que isso tem a ver com os testes no Grande Colisor de Hadrons, em Genebra? Pesquisadores rapidamente ofereceram uma explicação, alegando que a rachadura no campo magnético da Terra foi devido a um fenômeno único chamado região de interação corretiva, um fenômeno na física solar, resultante da interação de diferentes correntes de vento solar. As partículas carregadas emitidas pelo Sol no espaço nunca se movem uniformemente em todas as direções, mas têm diferentes velocidades e densidades. Às vezes, várias dessas correntes de vento solar se encontram e se sobrepõem, formando formações plasmáticas muito grandes, que afetam o campo magnético da Terra de forma especial. Diferentemente de correntes de plasma normais, elas parecem ser capazes de rasgar um verdadeiro buraco no campo magnético da Terra. No entanto, esse fenômeno ainda não foram pesquisados o suficiente para determinar suas verdadeiras consequências. Curiosamente, 3 novas partículas exóticas foram descobertas no colisor de Genebra, exatamente nesse momento, incluindo um novo tipo de quark, e o primeiro par de tetracos, que inclui um tetracoro completamente novo. Os cientistas afirmam que o Grande Colisor de Hadrons, localizado profundamente no subsolo, é completamente seguro, e não interage de forma alguma com o mundo exterior. Mas será que isso é verdade? Afinal, estamos nos movendo no reino subatômico, onde a matéria se torna nada mais do que oscilação e rotação, com espaços vazios gigantes entre partículas minúsculas. A mecânica quântica há muito tempo aponta que os blocos de construção de nossa matéria são multidimensionais, que as partículas de luz estão em múltiplos lugares ao mesmo tempo, e até transcendem as barreiras do tempo e do espaço. Como os pesquisadores podem afirmar que nenhuma das partículas pesquisadas nas polêmicas instalações do CERN está escapando ou interagindo com outras dimensões do universo? Oficialmente, 70 novos hadrons foram descobertos pela comunidade do CERN durante a série de testes. Essas são partículas subatômicas compostas por quarks, mantidas unidas pela força nuclear forte. No entanto, críticos da instalação afirmam que o CERN está realizando experimentos muito mais profundos do que é oficialmente conhecido, o que poderia nos colocar todos em risco. Há frequentes especulações de que a organização está tentando criar buracos negros precipitadamente, ou abrir portais para outras dimensões que não podemos controlar. Max Laugrin é um garoto altamente talentoso, que do nada, tem um conhecimento extenso de física quântica e da natureza de nossa realidade. Ele alertou em um vídeo que o CERN destruiu o universo antigo, quando retomou a operação da instalação em abril de 2022. Ele afirmou que havia uma linha do tempo original, mas por causa do experimento, uma anomalia ocorreu imediatamente, nos lançando em um número infinito de universos paralelos. De acordo com a física quântica, isso não seria algo tão incomum, pois, se experimentos como o gato de Schrödinger e o amigo de Wegener estiverem corretos, estamos constantemente nos movendo por uma infinidade de universos com nossas decisões e medições de consciência. Max Laugrin, no entanto,
acredita que os experimentos deslocaram a humanidade como um coletivo, juntamente com o planeta, para outra dimensão. A maioria de nós não estava ciente disso. Esperemos que esse novo nível de realidade seja bom pelo menos. Um professor de física da Universidade de Buffalo envolvido nos testes, explicou que o colisor ou qualquer tecnologia não podem acessar buracos negros neste momento, porque ainda existem certas limitações. No entanto, sabe-se que pequenas perturbações na continuidade espaço-tempo ocorreram em Genebra, que são semelhantes na natureza aos buracos negros. Quando isso se tornou conhecido, levou a protestos contra o CERN, com um grupo de pessoas exigindo que o acelerador de partículas fosse desligado, uma e outra vez. Fenômenos climáticos estranhos ocorrem em torno de Genebra, e os moradores locais relatam percepções que não podem ser explicadas por meios normais. Vários professores e pesquisadores renomados também se manifestaram e reafirmaram sua confiança no Grande Colisor de Hadrons. O principal objetivo deste conjunto atual de testes no acelerador de partículas é descobrir mais sobre uma misteriosa quinta força da natureza, que os pesquisadores acreditam que existe. Esta quinta força, se encontrada, mudaria completamente a dinâmica da física de partículas. No entanto, ninguém a viu ou mediu realmente ainda. Críticos das instalações estão alarmados novamente. Eles alegam que os pesquisadores estão brincando de Deus, nas profundezas da Terra, e que ninguém pode prever as verdadeiras consequências desses experimentos no momento. O Grande Colisor de Hadrons é o maior e mais energético acelerador de partículas do mundo. Levou 2 décadas para ser construído, acompanhado de protestos e críticas. Enquanto mais de 10.000 cientistas internacionais, centenas de universidades e instituições, e mais 100 países, trabalhavam neste projeto revolucionário, as pessoas comuns na cidade suíça de Genebra temiam pela sua paz e segurança. Apesar de petições e reclamações, o governo suíço e os financiadores internacionais continuaram com a construção da instalação, que custou mais de 7,5 bilhões de euros. O acelerador de partículas está localizado entre 100 e 175 metros, abaixo da superfície da Terra. Acima dele, há áreas residenciais, supermercados, creches e estradas. Para quem não sabe da existência da instalação, imagina-se em uma cidade completamente normal. Porém, as pessoas de Genebra estão cada vez mais incapazes de esquecer o que está acontecendo nas profundezas. A instalação real é um túnel de 27 km de comprimento, na forma de um anel, composto por ímãs supercondutores e estruturas de aceleração especiais, que aumentam massivamente a energia das partículas. 2 feixes de partículas viajam em sentido horário e anti-horário, respectivamente, a uma velocidade próxima à da luz. As partículas colidem, e somente por meio dessa colisão ultra-rápida, as partículas se tornam mensuráveis. Elas interagem umas com as outras, ou decaem em partículas ainda menores. Os principais componentes dos prótons são quarks e gluons. Os quarks, sendo partículas subatômicas, são muito instáveis e geralmente decaem em uma fração de segundo, enquanto os gluons são a força mediadora. Toda a colisão é detectada por detectores dentro do acelerador, e os dados são enviados para uma rede de sistemas de computador. A partir do decaimento e do comportamento das partículas durante as colisões, os pesquisadores esperam aprender mais sobre partículas, muito abaixo do limite do que é visível. Nenhum ser humano já viu um fóton ou um elétron isoladamente com seus próprios olhos. Os pesquisadores apenas sabem da existência dessas partículas, porque podem observar seus efeitos e comportamento. A primeira colisão no Grande Colisor de Hadrons foi realizada 2 anos após a conclusão do acelerador, em 2010. Antes disso, testes similares foram realizados em uma instalação predecessor, mas a instalação de pesquisa de partículas protótipo era muito menos energética. Os testes de 2010 ocorreram a uma energia combinada de 7 TeV, quase 4 vezes maior do que qualquer série de testes anterior e comparável. No entanto, isso ainda não foi suficiente para produzir partículas cada vez menores. Atualizações posteriores aumentaram a intensidade da energia combinada para 13 TeV,
A fim de produzir, em 2018, a instalação foi inesperadamente desativada. Os moradores locais associaram o desligamento da instalação a um estranho fenômeno climático que havia ocorrido sobre Genebra, durante o verão. Além disso, pessoas na Suíça e em regiões vizinhas do sul da Alemanha e da França relataram eventos estranhos, e sismólogos registraram muitos pequenos terremotos. Porém, oficialmente, tudo isso não tem absolutamente nada a ver com o desligamento da instalação. Por 2 anos, o LHC permaneceu desativado. Então, em 2021, os primeiros testes foram reiniciados, desta vez com uma energia máxima do feixe de 6,8 TeV por feixe. A nova série completa de testes é esperada para continuar até 2025. Ao longo dos anos, o Grande Colisor de Hadrons resolveu alguns grandes mistérios, como a partícula do bóson de Higgs. Antes da colisão em 2012, a partícula do bóson de Higgs e o campo de Higgs eram apenas uma teoria, pois os pesquisadores não conseguiam detectá-la, mesmo após inúmeros experimentos. Após atualizações adicionais no colisor, o bóson foi finalmente detectado no decorrer dessa série de testes. Os pesquisadores também procuraram mais informações sobre a matéria escura e as chamadas partículas fantasmas ou neutrinos, que são semelhantes aos elétrons, mas não têm carga elétrica, e são criados nas profundezas das estrelas. O mecanismo de Higgs é um conceito teórico que explica como as partículas adquirem sua massa. O campo de Higgs permeia todo o espaço e confere massa a outras partículas elementares, à medida que se movem através dele. Sem o campo de Higgs, a maioria das partículas, incluindo quarks e elétrons, não teria massa e continuaria a se mover pelo espaço à velocidade da luz, sem adquirir uma forma sólida. Portanto, o campo de Higgs é fundamental na formação da matéria, e consequentemente, é uma estrutura básica do universo. A descoberta do bóson de Higgs foi anunciada em 2012, e foi um grande sucesso para a física de partículas. Naquela época, havia uma discussão mais frequente na mídia sobre a partícula de Deus. Muito mais estranho do que a partícula de Deus são os estranheletes, objetos hipotéticos de matéria exótica, feitos de quarks estranhos. Os quarks estranhos são uma das 6 variedades de quarks, os blocos fundamentais dos hadrons, que incluem prótons e nêutrons. Ao contrário dos quarks up e down, que compõem a matéria comum, os quarks estranhos são mais pesados e instáveis. A ideia por trás dos estranheletes é que eles poderiam representar uma coleção de quarks estranhos em um estado estável. Eles poderiam se formar quando energia suficiente é aplicada para criar quarks estranhos, e mantê-los em um sistema maior antes de decaírem. Estranheletes também poderiam se formar como resultado de uma colisão de partículas de energia extremamente alta. Uma das propriedades especiais dos estranheletes é a sua estabilidade em comparação com a matéria normal. Especula-se que uma vez que um estranhelen se forme, ele poderia atuar como um catalisador para a transformação da matéria comum em matéria estranha. Isso levou a discussões científicas sobre se os estranheletes poderiam representar um potencial perigo se fossem criados em nosso ambiente. Especialistas alegaram que um estranhelen escapando para a liberdade das instalações experimentais em Genebra poderia ameaçar a estabilidade de todo o universo. Portanto, as críticas são mais do que justificadas, pois os estranheletes são chamados assim, porque são estranhos ou imprevisíveis. Quem sabe quais caminhos uma partícula assim poderia tomar para escapar? No entanto, o CERN permanece indiferente. Eles estão atualmente planejando melhorar ainda mais a energia de colisão e os detectores que registram o comportamento das partículas. Bom, o que você diz? Isso é ciência ou loucura? Compartilhe a sua opinião aqui embaixo nos comentários, nós queremos saber. E se puder, deixe o like e se inscreva no canal, para acompanhar os próximos vídeos que estão por vir. Até a próxima viagem!